Então, voltemos aqui, né, ao Gênesis. Como eu estava falando, então Eva vai lá e se relaciona com o mal, porque já dialogou com já deixou-se levar por ele, e ele deu um caminho qualquer que era o caminho que era negado por Deus. O que você não faz. Se você pegar isso aí que você está falando e pegar exatamente o primeiro mandamento de Deus, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu jeito, de todo o teu intelecto, né? De todo o teu ser, e é só Ele terás como Deus. É exatamente isso que nega, que a mulher vai e faz ao contrário, né? Ela vai procurar outro caminho que não é o primeiro caminho dado por Deus. E aí vem a queda. Na hora que ela morde, quando ela acaba de executar o pecado, que ela foi fazendo o pecado em partes, né? E quando ela chega a parte da consumação do pecado, que é comer do fruto, né? Saborear o fruto intimamente, botar para dentro de si, né? Você vai entender isso tudo, para e pensa. Aí ela vê que está nua e vê que ela fez besteira. E o que ela faz? Ela corre para Adão. Desculpa, para Ish. Correndo para Ish e fala que ela fez tal, que negócio todo, e acaba induzindo ele também no mesmo papo da serpente, ou seja, não era nem mais a serpente, o diabo que estava convencendo o homem, né? Era o próprio gênero humano, era Eva, era Isha, e estava convencendo ela ao seu marido, o homem, a cometer o erro, né? Você vê que assim, muitas vezes o demônio só tem que começar o problema, depois o próprio homem se encarrega de fazer o mal. E ele cai no mesmo papo, também morde, bota, né, todo o caminho errado de Deus, que Deus proibiu, bota para dentro, e aí vê que fez besteira também. Consequência do seu ato errado, do pecado, ele vê o que ele fez besteira, a sua queda, que ele está nu. Ou seja, o que quer dizer que ele está nu? Que ele é fraco, que ele tem fraquezas, que ele não é o que ele achava, que ele não tem mais a força que tinha, né? Porque agora ele está em pecado. Deus passa no final do dia, e o que acontece? Quando ele chama o homem e a mulher, nenhum deles responde. Ele falou, Deus sabia que ele tinha feito, mas ele testa. Deus é assim, ele testa, para ver se a gente pede perdão. Em vez de eles pedirem perdão pelo seu ato errado, Adão já começa falando, Isha, o homem, já começa falando, não, foi ela que me levou para o caminho errado. E começa eles a brigarem. Eles não assumem um erro sem dar desculpa e pedem perdão. Se tivesse pedido perdão, talvez a saída seria outra. Mas não pedem. E ficam no erro, botando a culpa ainda no outro. Olha o erro, de novo. Mais uma vez, aí vem Deus e fala, porque vocês fizeram isso, aí começa a botar o castigo. Primeira coisa que ele chama Adão, o homem, de Adão. Primeira vez que Deus chama o homem diferente, chama ele de Adão. O que quer dizer Adão? Adão também significa homem. Eu tive que ir lá no hebraico para estudar isso, para tentar entender. Só que o Ish era o homem criado por Deus à sua perfeição, e Adão é o homem caído. Olha a diferença. E nesse exato momento, o que acontece é que Adão bota o nome em Eva. Não é Deus que bota o nome. Olha o Pedro aí. Não é Deus que bota o nome de Eva em Eva. Para procurar. É Adão. Adão bota o nome dela de Eva. Eva significa vida, né? E primeira parte do castigo é exatamente isso que Deus coloca, né? Ele bota a mulher em subserviência ao homem. Isso é castigo, para começar. Porque ela pecou. E por isso que ela aceita o nome de Eva. Eva significa vida, como eu estava falando. E aí bota os castigos. O homem vai ter que trabalhar para comer, vai ter que suar a camisa, vai ser difícil, vai ser complicado.
a mulher vai para parir, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser entre dois. Vê lá todo o castigo, por causa essa é a fonte primeira do castigo, né? Essa, né, de toda a queda, de toda a natureza que o homem e a mulher tinham e deixaram de ter. Então foi uma coisa que eu aprendi nisso. E também, quando a ciência do bem e do mal também tem um significado que é deixar Deus ser Deus, sabe? Tem muita gente que tem dificuldade disso, e deixar que Deus ajude a você a andar na sua vida, a controlar a sua vida, não deixar que Deus faça os juízos, né? Então, assim, essa ciência também tem a ver com isso, também tem que tomar cuidado. Depois dessa historinha, depois eu fiquei pensando, é que a gente não mudou absolutamente nada. Isso que essa historinha do Gênesis tem mais ou menos 6.000 anos. E nós, enquanto humanidade, não mudamos nada, né? Os erros que eles cometeram, nós cometemos hoje, né? Quantas vezes você para pensar nessa história da ciência do bem e do mal, ciência do mal, conhecimento do mal, das coisas do maligno, que hoje as pessoas mas vão com muita força, né? Deixando Deus para trás, o ensinamento de Deus, e vão escolher esses caminhos. E qual o caminho? Vou te dar uma ideia. Pega lá na sua Bíblia, vê, acho que é Deuteronômio 18, 22, uma coisa assim. O que Deus rechaça da sua presença. Ali tem um bom número de falsas religiões que Deus expulsa, essa é a palavra que ele fala, expulsa da sua presença, igualzinho o pecado original. Não mudou nada. E você vai encontrar muitas, se você parar para estudar cada uma daquelas palavras, você vai ver muitas coisas que os seres humanos fazem e chamam de religião hoje, né? Para observar. E você vai, quando a próxima pessoa que chegar para você fala assim, mas como nós somos evoluídos, você ainda está no século 21 pensando isso, você faz o mesmo erro de 6.000 anos atrás. Você nega a Deus como há 6.000 anos atrás. Quer ver um fato que você vai cair para trás, né? E você segue, você, né, conhece a Deus, né? Você, né, tá com Jesus, tal. Faz agora um teste. Eu proponho esse teste a você. Diga agora quais são os 10 mandamentos. Deus só deu 10 mandamentos para você seguir. Ele pede que você siga os 10 mandamentos. Se quiser, para o vídeo e continua daqui a pouco. Vê se você consegue lembrar dos 10. Você vai ver que não consegue. A maioria hoje não consegue lembrar mais de 3 ou 4. Se você não consegue lembrar mais de 3 ou 4, quer dizer que você não cumpre os 10. Que da sua cabeça já foi tirado os outros 6 mandamentos. Então, no fundo, você está fazendo igualzinho a Eva e Adão, indo lá na árvore proibida e comendo aquele fruto. E depois tem as consequências. Cada uma daqueles 10 mandamentos tem uma consequência se você faz eles. É simples, né? Então, o Gênesis, ele não é uma figura de linguagem, ele é